Unisanta está no ar. Quer saber o que teremos no programa de hoje? Então dá uma olhada. Oi, eu sou a Natália Ferreira, sou fisioterapeuta e coordenadora do Centro Especializado em Deficiência Visual do Lar das Moças Cegas e estou no Cá Entre Nós. Muitas vezes, professores e ex-alunos aqui da Unisanta se destacam por publicarem livros. Foi o caso de 3 professores da fisioterapia que se juntaram e publicaram o livro Fisioterapia Clínica, Enfoque em Cognição e Comportamento. O livro Fisioterapia Clínica foi apresentado no consistório do campus. São 268 páginas destinadas a fisioterapeutas e outros profissionais de funcionabilidade e reabilitação. Eu sou uma apaixonada pela fisioterapia Unisanta e sempre que eu vejo que tem os eventos eu venho, tanto para me atualizar como para rever meus professores. Com certeza eu vou trazer o livro para dentro da sala de aula e eu faço questão que os alunos tenham conhecimento dos assuntos abordados. Isso vai enriquecer também o conteúdo programático das disciplinas e a vida, acadêmica e profissional deles também. A obra foi idealizada por 3 professoras da Unisanta e contou com a colaboração de mais de 20 profissionais. Aproximadamente durante 4 anos fez todo o desenvolvimento dos capítulos, a correção dos capítulos feitos por outros autores, todo o trabalho de edição e depois a etapa final com a editora. Então foi um processo longo, que ocupou bastante tempo da nossa atividade profissional. A ideia é exatamente essa, por a gente ter essa lacuna de não ter literatura específica que aborde os assuntos relacionados à cognição e ao comportamento, mas a gente encontrava assim, em algum capítulo de algum livro, alguma citação, algum artigo, já existia essa abordagem, mas nenhuma obra que reunisse esses componentes e voltado para diferentes áreas, que não fosse apenas da neurologia. O livro, que abrange assuntos ainda pouco abordados no país, vai ser usado em sala de aula. Esse enfoque dentro da fisioterapia vai auxiliar não só a formação dos nossos alunos, como todos os fisioterapeutas brasileiros. Nós que somos aqui da Unisanta, da direção, nos sentimos muito honrados por esse brilhante passo que esses professores estão dando, ainda mais sabendo que são nossos ex-alunos formados aqui na faculdade. Nós vemos o resultado, principalmente, que a faculdade, que o curso de fisioterapia da Unisanta dá a esses profissionais, que hoje estão atuando aqui também como professores e também ajudando a formar nossos alunos. Marcelo Henrique Gasoli Veronese, e a recomendação que eu tenho para fazer é um filme que está nos cinemas, chama-se O Tradutor. É um filme com o Rodrigo Santoro, é uma história verídica. Ele trabalha em Cuba, e no momento em que Cuba recebeu pacientes com câncer, afetados pelo desastre atômico de Chernobyl. É um filme bem legal, baseado em fatos verídicos, muito interessante, tá bom? Fica a dica, galera! ¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernóbil. Me asignaron el ala infantil. Buenas noches. Tuvieron que mudar a los pacientes habituales a otros hospitales de la ciudad. No imaginábamos que iban a ser tantos. Нет, не надо лекарств. Dígale, por favor. К сожалению, на данном этапе все, что они могут сделать, это лечить ее боль. Somos traductores, no especialistas. ¿Con quién puedo hablar? Así que encontrá la manera de lidiar con Tú esto, escogiste ser Amanda. enfermera. Tú escogiste. Yo no elegí nada de esto. Estos chicos están locos. Ты говоришь по-русски? Да. Я не хочу больше химии. Мне это не нравится. Gracias. ¿Querés ser doctor ahora? Estudié medicina. Eso sí me lo creo. Estoy embarazada. Сегодня мы не будем путешествовать на транспорте. Но я все равно собираюсь забрать вас отсюда. Как выглядели другие? Они хотят узнать о тебе.
с ним это случилось из-за радиации, а ему ее еще больше назначают, чтобы вылечить. Сколько радиации может выдержать одно тело? Quisiera que todo fuera como antes. Deberías sentirte muy orgulloso. Hoje, no quadro Cá Entre Nós, nós vamos receber Natália Ferreira. Ela se formou em fisioterapia aqui na Unisanta e vai contar um pouco aonde está atuando. Hoje, o deficiente visual, quando a gente fala sobre deficiência visual, automaticamente a maioria da população faz a ligação com o cego, né? Mas na verdade a gente tem uma população muito grande de baixa visão, um público muito específico que requer uma reabilitação específica e anteriormente a gente tinha até um setor específico de baixa visão que hoje a gente integrou no CDV, que é o Centro Especializado. Então nós atendemos baixa visão e cego. A diferença é o resíduo visual. Então, quanto maior o resíduo visual, mais função e a reabilitação, por vezes, é um pouco mais fácil. Então, inserção de bengala na orientação e mobilidade, a questão do próprio AVAS, que é a atividade de vida autônoma e social, é um pouco mais fácil do que com o cego total, a cegueira. Então, o tipo de reabilitação é um pouco diferente, mas nós atendemos os dois públicos e as comorbidades, muitas vezes, que também acompanham. Hoje contamos com um programa específico de intervenção precoce, que atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Além disso, nós temos um programa específico de estimulação visual, para atender as crianças que já realizam outras atividades terapêuticas fora do Lar das Moças Cegas, fora do centro especializado e necessitam do apoio da estimulação visual, de orientação do resíduo visual para a família, que é um viés muito forte do nosso atendimento, da nossa abordagem. Nós trabalhamos de forma integral entre a escola, no caso das crianças, que é muito forte isso, a escola, a família e o Lar das Moças Cegas. Então são três pilares que precisam estar em harmonia. E para a criança é imprescindível que ela tenha uma intervenção mais precoce possível, O quanto antes, melhor a resposta, melhor a acomodação, melhor a resposta ao estímulo. Então, essa é a diferença para o adulto. O adulto ele já tem uma outra característica, Muitas vezes ele teve uma deficiência visual adquirida, seja por uma alteração, um descontrole de diabetes, seja por glaucoma. Então, a abordagem é diferente. Ele já construiu, ele já tem vivência, já tem uma memória visual das coisas, é uma reabilitação, por vezes, um pouco mais fácil. A criança, a gente vai apresentar um mundo para ela, Então, a gente vai construir esse mundo adaptado junto com a criança. Por isso é tão importante a intervenção precoce. A fisioterapia, ela contribui de diversas formas, Seja com as crianças na parte da intervenção precoce. Então, uma vez que a criança tem um prejuízo na visão, vai implicar diretamente nas etapas do desenvolvimento motor dela. Então, o papel do fisioterapeuta é estimular esse desenvolvimento motor, fazer novas vivências posturais para ele e também por conta da integração sensorial, Um dos sentidos está privado ou está com algum déficit, então a gente precisa acomodar isso e estimular da melhor forma possível. Quando adulto, até mesmo na fase da criança, o fisioterapeuta ele começa já a trabalhar essa questão da bengala. Então, a introdução da bengala na vida da pessoa com deficiência visual parte pelo fisioterapeuta. Então, nós trabalhamos essa questão de marcha, de adequação, para daí sim começar o gesto da bengala. Nos adultos, da mesma forma. Então, orientação e mobilidade no Lar das Moças Cegas hoje é dada por uma pedagoga e por uma fisioterapeuta, A fisioterapeuta na área do centro e a pedagoga na parte pedagógica. E nós sempre reforçamos essa questão, porque a orientação e mobilidade é uma coisa muito individual, O tempo da pessoa, o tempo que você vai inserir aquela bengala, existe muito esse mito de que todo deficiente visual, ele já tem que estar com a bengala na mão. E na verdade não é uma construção. A gente precisa construir principalmente com as crianças.
A terapia ocupacional, ela acaba trabalhando muito com a pessoa com baixa visão, porque a pessoa quando apresenta a baixa visão, ela pode ter uma restrição de campo, né? Então, ou ela enxerga só no campo superior do globo ocular, ou no campo inferior, ou somente na lateral, ou só central. Isso depende da patologia que está sendo apresentada ali. E ela pode ter uma alteração de acuidade também. Então, quanto ela enxerga, não como, mas quanto ela enxerga. E a terapia ocupacional junto com a ortóptica, ela dá o treinamento e a avaliação específica de como está se apresentando aquela visão. Então, se a pessoa tem uma visão só no canto inferior esquerdo, muitas vezes, sem orientação, ela faz uma posição de cabeça, que a gente fala, né, para poder procurar buscar esse campo só na lateral. E muitas vezes o leigo acaba tirando esse campo visual, então acerta a cabeça da criança, né, para colocar dentro de uma simetria melhor, mas ele perde o campo visual, perde a função do campo visual. Então o terapeuta ocupacional, junto com toda a equipe interdisciplinar, a gente acaba trabalhando muitas essas orientações. A criança com deficiência visual, muitas vezes ela vai apresentar uma alteração sensorial no toque. Então ela não é tão tolerante ao toque, seja para vestir uma roupa, pentear um cabelo, escovar os dentes. E isso acaba implicando em todo o desenvolvimento dela, acaba apresentando restrições no desenvolvimento escolar, na interação social. Então a terapia ocupacional, junto com a integração sensorial, trabalha essa desensibilização, essa consciência do próprio corpo, da imagem corporal, né, do esquema de corpo, para ela poder se organizar sensorialmente falando, né? Ficar mais organizada e contribuir. É exemplo até da bengala. Então, uma criança que não aceita o toque, não é tolerante a isso, não está sendo trabalhada, ela não vai aceitar tão bem brincadeiras com outras crianças, o uso da bengala, não vai ter uma maturidade ao longo do desenvolvimento mais fácil, por conta dessa defensividade tátil que apresenta. O Espaço Unisanta termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e amanhã eu te espero para mais um programa inédito. Tchau!